Olá pessoal, eu estava verificando se estava gravando aqui. Eu sou Fernando Moraes, vamos para mais uma parte da vaidade. Terceira parte da vaidade. Como que eu disse, então, vaidade é um erro que às vezes a gente confunde com aquelas pessoas que se vestem bem, que gostam aí. Gosto não, eu acredito que seja um dever a gente gostar de nós mesmos, amar a nós mesmos, né? Egoísmo é uma coisa e amar é outra. Eu estava aqui fazendo o Evangelho no Lar, o Livro dos Espíritos. Deixa eu pegar aqui para você que não conhece. Isso aqui é o que fundou o Espiritismo, na verdade, no século XIX. Eu posso até contar então a história de Allan Kardec, mas vamos acabar o nosso estudo primeiro. Deixa eu ajeitar a mesa aqui, né? Vamos lá, terceira parte, essa é a penúltima. 956. Como regra, toda qualquer conquista material necessita ter uma utilidade cristã. Deve servir ao auxílio de alguém. Ter por ter, ser por ser, querer por querer é pura vaidade. Gente, muitas vezes nós somos vaidosos porque nós queremos cada vez mais carro, nós queremos objetos que na verdade não vai auxiliar a pessoa. Acredito que a maioria das coisas que nós desejamos é simplesmente então ter por ter, né? Muitas vezes a gente acha que a vida do outro não importa para mim, o que eu quero ser, o que eu quero ter, enfim. Então, tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós precisamos transformar também em auxílio para alguém, tá? Já vai uma reflexão não só para você, mas para mim também. O que você tem é para auxílio do outro? O seu canal no YouTube ajuda alguma pessoa? O seu Face ajuda alguma pessoa? Ou só divulga fake news e morte? Então a gente precisa simplesmente transformar, repetindo, o que nós temos e o que nós somos em ajudar o próximo. A gente precisa transformar isso em ajuda para os mais necessitados, para o bem do planeta, não é verdade? 957. Mostrar o que tem, destacar conquistas, evidenciar banhos e além fato irreprovável porque exercício do orgulho. Muitas vezes, uma vez eu estava vendo no Face, eu não estou lembrado se era amiga alguma amiga minha, alguma aluna de outra cidade, que todas as notas boas ela jogava então no Face. Outras amigas, todo o carro que ela drogava, ela colocava no Face. Gente, a gente precisa tomar cuidado, porque isso é um orgulho, além de ser uma vaidade, os dois caminham juntos, e nós não podemos se esquecer que muitas vezes, ou melhor, nós não conhecemos totalmente as pessoas do nosso Face. Então, provavelmente pode ter um ou dois invejosos, e aí pode então simplesmente desejar algo mal, né? Obviamente que a inveja pega em quem não tem fé, mas eu acho que é muito bom a gente ficar em silêncio na nossa vida. Na verdade, eu acho que rede social, pelo menos eu uso apenas para estudo e profissionalismo. Intimidade mesmo, eu fico aí, eu tomo cuidado com isso. Mas cada um usa como queira, né? 958. A vaidade consome o espírito, deixando-o cansado, exausto. Sua busca incessante pelo melhor e pelo superior material acaba conduzindo à miséria moral e espiritual. Sofre com isso, pois sua busca na crosta não terá fim. Gente, a ambição. A pessoa, tem muitas pessoas quando sentem um gostinho do poder, e a gente conhece muito bem, principalmente políticos, quanto mais quer,
Quanto mais poder tem, deseja cada vez mais. E essa vaidade infinita, essa busca pelo poder, pelos bens materiais, não cessa, não para. Você já viu aquele artista, aquele cantor que sempre quer mais? Que ele quer ser aí o cantor mais bem pago, o cantor perfeito, o cantor mais famoso do mundo. Obviamente que a gente tem que sonhar grande, nós precisamos sonhar grande. Mas aqui está falando no 958 que a vaidade mesmo é então uma busca desenfreada, é uma busca infinita em agradar os outros, a viver uma vida que simplesmente ele não quer, ele não pertence. Aí eu fico pensando, né? Quando a pessoa desencarna, quando a pessoa vai lá no plano espiritual, ela vê então uma reencarnação perdida. Uma reencarnação, uma vida, a última vida que ela teve, jogada fora. Porque ela vivia numa sociedade em que ela simplesmente viveu para fazer os outros de inveja, para fazer inveja nos outros, para mostrar que ela é o bom da boca, como meus amigos falam, né? Ou é o rei da cocada. E simplesmente ela vai então reconhecer isso, assim desencarnada, e mais uma vez vai suplicar, vai chorar de joelhos, que muitas vezes a gente pede para reencarnar em lágrimas de lamentações para os mentores espirituais, e a pessoa nasce, e muitas vezes ela erra por milhões de anos assim. Tem espíritos, então, que têm suas reencarnações perdidas, né? Que passando 100, 200 anos não aprendem, e obviamente não estou julgando, porque a gente também, nós somos uma criancinha que anda então na evolução espiritual. 959. Quem tem não precisa contar, passa a ter, os outros verão. Se necessita comunicar uma conquista a alguém, porque daí advir um benefício ao destinatário da notícia, pode fazê-lo. Do contrário, cultivar a humildade e a modéstia é o melhor e o mais indicado caminho. Gente, uma vez assisti uma reportagem daquele Chiquinho Scarpa, que ele falou assim que ele vê muitos jovens, muitos desses cantores funk, sertanejo universitário, que fica aí mostrando fotos de carro, suas coleções de carro, mansões, essas coisas, né? E ele fica pensando no seguinte, que pessoas ricas de verdade, pessoas maturas, vamos dizer assim, para ele, eu também concordo, que essas pessoas, eles pegam os seus carros importados, dá uma volta, guarda, vai viajar, não fala para ninguém, não fica aí expandindo, não fica ostentando, que é uma palavra aí que virou desejo para muitos, mas é uma infelicidade. Eu estou falando isso porque eu acredito que a gente precisa, como eu disse, a gente precisa ser um silêncio. Tá? É inútil e é ilusório simplesmente você procurar aplausos, você procurar glória. Aqui está falando que você pode até falar e tal, mas eu sugiro para vocês não transformar a sua vida em um auditório. Tá? Não apenas inveja não, gente, mas sinceramente ninguém se importa com a nossa vida. Muitos aí, alguns são amigos, realmente amigos, mas muito mesmo quer saber o que você tem, não o que você é. Vai por mim, tá bom? Isso já é uma dica também, que muitas vezes o mal entra de abraçando. A maioria faz churrasco, chama um monte de gente, então chega aquela galinha invejosa, aquela galinha que odeia você, que vai na sua casa só para ver que você tem. Então tome cuidado. Tá? Quem avisa, amigo é. Não é verdade? 960. Não devem ser incentivadas manifestações de conquista de bens ou posições, a não ser sob o prisma da solidariedade e da fraternidade. Esse 960, gente, isso me lembro, isso veio essa frase, essa reflexão,
me lembrou de líderes religiosos que sempre incentiva, sempre procura, sempre chama o pessoal para ter uma vida de bens materiais e fala então que Jesus quer isso para a vida da pessoa. Eu estava comentando com alguns alunos, raramente eu falo sobre isso, do Jesus histórico, quando eu percebo que o aluno está a fim de ouvir e ele se interessa pelo assunto, e eu falo que eu não sei como que essas pessoas, essa prosperidade, essas pessoas ficam falando de bens materiais e se unem a Jesus, se Jesus ele é espiritualizado. Ou melhor, se Jesus simplesmente sempre falava para os seus seguidores: você quer seguir-me, então abandone o que você tem, vende o que você tem e você me segue. Jesus não era materialista. Né? 961. Por outro lado, vaidade que vai pode significar vaidade que vem. Quem não sabe ouvir as conquistas alheias, sejam essas manifestações de vaidade ou não, também pode estar sendo vaidoso. Não aceitando o sucesso de outrem, boa inveja ou ciúme, muitas vezes a vaidade, que é o gosto de ser admirado, provoca a falta de receptividade no ouvir o triunfo alheio. Melhor seria para o vaidoso que o sucesso fosse dele, pura e vã vaidade. Também é vaidoso daquela pessoa, gente, que muitas vezes a gente está aí participando de sorteio, ou a gente simplesmente liga a televisão, talvez é o exemplo mais claro, e a gente fica então furioso com a vitória dos outros, ou mostrando então os seus sucessos, né? Os seus bens materiais. Aquela pessoa que ela não sabe ouvir isso, ela sempre resmunga, ela acha ruim disso, também é uma pessoa vaidosa. E ela não fica feliz com a felicidade do outro. Né? E então a gente sempre precisa, tem um ditado falando, que a gente sempre precisa, eu não estou lembrado agora, em aceitar a vitória do próximo, porque a nossa vez pode chegar rapidamente também. Né? 962. Nem narrativa alardeadora, nem diferença ao ouvir. Ser cristão é não ser vaidoso, não precisa comentar. Não é verdade? 963. É difícil abandonar a vaidade no mundo predominantemente materialista. Eu sempre falo isso. Deixar de tentar, contudo, não é justificativa, pois conseguir atingir a simplicidade de postura na vida somente traz maior felicidade. Então, gente, a tarefa do espírita, na minha opinião, do cristão também, obviamente, se o espírita é cristão, é sempre procurar consertar esses erros do processo da reforma íntima. Nesse caso, nós chegamos na vaidade, então chegou o caso da gente fazer reflexões em momentos que somos vaidosos na nossa vida e abandonar esse erro, tá? E nós precisamos lutar de coração. Procurar corrigir esses erros. Com certeza nós teremos uma maior felicidade, um alívio. Né? 964. O egoísmo, componente vital do dia a dia de muitos encarnados, impulsiona a fatuidade, porque estimula o consumismo, o individualismo e a vontade de ter sempre mais do que é necessário, ingrediente de que se considera ilusoriamente superior aos outros. Também aquela pessoa que sempre ela consome, até principalmente que não é para ela, aquela pessoa individualista, aquela pessoa que consome por alimentar um vício, enfim, aquela pessoa que ama cartão de crédito, aquela pessoa que compra sem cessar, além de vaidosa, quer ser melhor que os outros, também é egoísta. Eu não vou ficar repetindo por vídeo, eu não ficar comprido, mas eu já comentei sobre isso. Às vezes essas reflexões elas repetem, né? 965. O conhecimento humano não deve ser motivo de vaidade.
Utilizar a ciência para o progresso da sociedade é o ideal e obrigação cristã, de forma que não há razão para enaltecimento supérfluo. Eu vou não é mudar um pouquinho, mas eu vou falar de um jeito diferente. Eu acredito, gente, que a gente precisa pegar esse conhecimento e não esconder. Nós precisamos pegar o conhecimento, a experiência que nós temos e então compartilhar com as pessoas. Porque muitas vezes você está salvando a vida de alguém. Você simplesmente explicando algum tema de história, qual que é a minha praia, né? Qual que é a minha parte, você vai conscientizar as pessoas a exigir seus direitos. E aquela pessoa que estuda, aquela pessoa que é doutor, mestre ou professor mesmo, que não quer compartilhar o seu conhecimento, é um grande erro e é uma vaidade também, não é verdade? Que nós estamos aqui, principalmente professores, para compartilhar o nosso conhecimento ou facilitar a prática do conhecimento, né? O ensino, né? 966. Minha alergia. Serve-se muitas vezes o artista da sua capacidade de mobilizar pessoas para o seu uso individual. Quando faz, incentiva e cultiva o egoísmo. Outras vezes pode acontecer de agir por vaidade. Sente-se privilegiado dentre seus semelhantes e, ao invés de utilizar seu carisma para gerar benefícios, fomenta o seu lado negativo. Gente, isso me lembra um casal muito famoso, que eu não vou falar aqui, que eles se separaram no meio da fama, e um dos cantores aí aproveitou essa briga e simplesmente esse cantor pegou os seus fãs e começaram então fazer discórdia, incentivar esse público a ficar contra o seu ex-parceiro. A pessoa simplesmente ela pega o seu público e, ao invés de gerar benefício, tipo de incentivar alguma coisa boa, dar alguma lição, ou ajudar alguma instituição de caridade, não. Tem muita gente assim que pega a sua fama, pega esse carisma que tem e fazem ali discórdia, alimenta o ódio entre essas pessoas. E isso, gente, essa pessoa vai ser extremamente cobrada, tá? Ela está sendo contra e acolhida do Cristo. E também lembrando que se ela trazer apenas o benefício para ela, desses fãs, né, isso também é uma vaidade, né? 967, falamos da fama. Fama e prestígio, na atualidade do mundo material, são de regra fruto dileto da vaidade. Mesmo porque os critérios para a sua conquista possuem bases equivocadas. A comunidade quase sempre não julga o homem pelos seus valores morais, e sim por seus alicerces materialistas. Eu não entendi muito bem, ficou um pouco confuso esse 967, mas infelizmente, só lembrando o último aí, que a sociedade ela não vai ver a imagem do homem, por exemplo, o seu artista, o seu cantor preferido, esses atores da Globo que infelizmente morreram, ou quando algum famoso morre, a gente vai lá para ver se ele era um homem bom, a gente vai lá para ver se ele ajudava alguma instituição de caridade ou ele ensinava alguma coisa boa. Não. Muitas vezes, então, não sei se é uma explicação errada minha, se for eu peço desculpa. Se for errado, se eu mudar de opinião, eu já comento aqui com vocês ainda nesse livro. Mas muitas vezes essas pessoas elas vão ficar conhecidas então pelo seu império, pelo que a pessoa tem, não o que a pessoa faz ou o que a pessoa foi.
E muitas vezes distorce, gente. Muitas vezes televisões distorcem a imagem do artista, né? Já está acabando, já está. 968. Não sendo possível alterar esse estado de coisas em breve tempo, o caminho ideal é que o ídolo seja exemplo para quem o venera, afastando a vaidade e assumindo a utilidade que a sua figura representa aos seus admiradores. E, gente, eu acho que isso é muito complicado. Porque o cantor, ele fica famoso, o ator, ele fica famoso. Muitos desses cantores sertanejos já fazem propaganda de bebida alcoólica, já bebem no gargalo, cada um na sua vida, né? Eu mesmo acho que é uma atitude muito infeliz desses cantores. Então, simplesmente, em volta deles, tem bebidas, tem casas, tem mansões, tem... E a maioria, sinceramente, eu não sei, então, se eles vão conseguir algum espacinho para ensinar alguma coisa boa. Não estou falando, então, que esses cantores não são bons. Não estou falando que esses atores aí são ruins. Mas se muitas vezes a fama leva o materialismo, transforma a pessoa em uma pessoa egoísta, muitas vezes, e a pessoa, isso se torna também uma vaidade, que a pessoa, obviamente, ela vai cuidar cada vez mais da sua imagem, ela vai aí muitas vezes entrar em caminho errado para alimentar essa fama, que eu acho um pouco difícil ela ensinar alguma coisa boa, não é verdade? Ou também muitas vezes a gente nem fica sabendo esses cantores fazer o bem. Muitas vezes também tem cantores maravilhosos, não julgando, é apenas uma reflexão, que fazem coisas maravilhosas e não falam para ninguém, né? Uma vez eu descobri o Faustão, que era uma pessoa muito generosa, que ele praticava caridade e quem falava isso eram os seus funcionários. Então, gente, o que eu estou querendo dizer é que a pessoa, os famosos, precisa tomar muito cuidado. Você que tem canal no YouTube precisa tomar cuidado, que quanto mais seguidores é mais responsabilidade que você tem. E se você transformar esse público, e você não ser, quer dizer, um exemplo bom para esse público, se você ensinar coisa errada, se você não for uma boa pessoa, se você mesmo ficar jogando fake news, você ficar fazendo discurso de ódio, entre outras coisas, e dê o apoio dessas pessoas, toma muito cuidado, que a cobrança vai ser inúmera, tá? Você nasceu com carisma, então simplesmente para trazer mais servidores de Cristo, para trazer mais pessoas para a colheita do Cristo. 969. Em cidades espirituais, obviamente, não se cultua a vaidade. Ao contrário, dela se busca o afastamento. Valores morais são os perseguidos por todos, e quanto mais elevada forem das virtudes, menos alarde sobre elas haverá. Obviamente, gente, que em cidades espirituais as pessoas são orientadas, ou até elas têm uma consciência maior que a gente, obviamente, de se afastar desses males. Eu acredito, na minha pouca experiência, que a pessoa ela não vai conseguir chegar em cidades espirituais sendo teimoso ou não aceitando muitas coisas, né? 970. Deveria ser esse parâmetro da humanidade. Não é. Assim, cumpre a cristão mudar aos poucos o comportamento social. São condutas indevidas. Deixe de dar valor à beleza espiritual, privilegiando a beleza física. Deixar de buscar os valores morais em nome da conquista dos bens materiais. Deixar de amar o próximo, praticando a caridade, em troca do incentivo ao egoísmo. O vaidoso, por sua natureza, não consegue seguir parâmetros cristãos, porque pensa mais em si e na sua imagem do que nas virtudes. Gente, jamais, não veja que eu estou com pressa, né? Eu também não vou repetir esse 970, no melhor, eu não vou comentar, porque é algo que a gente já lê e a gente já pega no ar que é. Na verdade,
Pessoas orgulhosas, pessoas vaidosas, dificilmente elas entrarem no processo da reforma íntima. Só se for de extremo caso, como for muitas vezes algum espírito pedir para ler o fundamento da reforma íntima no centro espírita, ou os organizadores do centro espírita ver uma pessoa sofrendo muito e mencionar a reforma íntima, se a pessoa entrar na reforma íntima. Que obviamente o orgulhoso, vaidoso, não vai muitas vezes então levar a sério esse estudo que nós fazemos. Porque então ele vai ver que ele não é o mais importante do universo e que muitas vezes quando a gente acha que nós somos alguma coisa acima dos outros, é um erro muito grande. 971. Inseguro de regra é o vaidoso. E vice-versa. Lastreado em falsas premissas, o ser humano que cultua a vaidade nunca está plenamente satisfeito, estando sempre em busca de algo mais, que não encontra, mas que continuamente está a procurar. Esse 971, ele se liga ao outro número, que eu não estou lembrado aqui. Eu não estou lembrado que número que é, mas é aquilo, o vaidoso, ele também é uma pessoa insegura. E o que acontece? Ele sempre vai procurar, ele não vai dar uma paz. Ele sempre vai querer uma vida, ele vai ser o escravo do dinheiro, ele vai ser o escravo do consumismo, ele sempre vai querer comprar roupas e carros, para sempre eles ficar no topo. E se por acaso ele não acontecer esse lance, ele pode até cometer um suicídio. Então, vaidoso, não tem paz espiritual. Não tem como você ter paz espiritual. Porque a vaidade, querido eu, seria uma competição. Quem é o mais vaidoso? A pessoa sempre vai ter a necessidade de comprar roupas cada vez mais caras e carros cada vez mais caros. Aí eu falo para vocês que na pandemia, que muitas vezes, quando a pessoa ela é vaidosa, ela fica até desempregada, ou acontece alguma coisa na vida dela, para ela refletir sobre essa vaidade. É por isso que muitas vezes nós caímos. Porque a gente não consegue, então, consertar esse erro. Eu acho que eu contei para vocês o caso de uma mulher orgulhosa aqui na minha cidade, que tinha uma lanchonete popular, não julgando apenas como uma lição, e a pessoa se sentia mais que os outros, era uma pessoa orgulhosa, e ela perdeu essa lanchonete, e essas quedas acontecem para a gente aprender. Fiquei sabendo também que muitas vezes carros são assaltados, porque a pessoa pensa mais no carro do que na vida dela. Tudo isso são lições. E obviamente que ninguém merece, né? Mas são lições. Se aconteceu, talvez aí a pessoa aprender, não que a pessoa merecia, mas mais uma vez, sendo bem claro, são lições que a gente precisa, quando acontece isso, a gente precisa sempre refletir e saber por que aconteceu isso. Muitas vezes a gente não pensa. E vamos para o último, 972. Superar a vaidade é um impositivo para ser mais feliz. Quando menos preocupado estiver o homem com a aparência e mais se ligar ao conteúdo do que é e do que faz, melhores condições terá de conquistar tranquilidade e paz espiritual. Gente, quanto mais a gente vê a reforma íntima, quanto mais a gente aprende sobre isso, a gente vai ficando cada vez mais leve. A gente aprende, por exemplo, que a opinião das pessoas é problema dela, não é nosso. Que nós precisamos ser nós mesmos. Nós precisamos comprar as coisas do nosso gosto, o que é necessário. Porque ser vaidoso, orgulhoso, ciumento, pessimista, são pessoas que dificilmente vai dar uma paz, né? Então, gente, eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Muita paz para vocês. Entrem no canal do Luzes lá no Face. E tudo de bom para você sempre. Muita paz.